Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abram vossas Bíblias em Marcos 12, 41. Marcos 12, 41. Amém? A palavra de Deus fala assim: E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositaram muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. E chamando seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos que depositaram na arca do tesouro. Porque tudo ali depositaram do que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus Cristo. Geralmente a palavra, na maioria, a palavra de Deus vai sempre contra todo o nosso entendimento, porque ela vem para transformar o nosso coração. Jesus Cristo andava com seus discípulos, curando pessoas e mostrando o caminho verdadeiro, porque Jesus sabia que quando ele deixasse-os, eles já estariam preparados para assumir a sua igreja. Porque o verdadeiro sentido da igreja do Senhor é preparar o seu povo para ir para o céu. E para você ir para o céu é trabalhado no seu coração, no meu e no nosso, nos tornando pessoas amáveis, pessoas que não importam com as coisas que o mundo oferece, mas que coloca sempre em primeiro lugar a palavra de Deus. Jesus está falando de uma viúva, e as viúvas naquela época, elas eram discriminadas. Porque quando seus maridos morriam, que davam o sustento na sua casa, se eles tivessem dívidas e não tivessem condições de pagar, os seus filhos eram escravizados por causa dessas dívidas. E Jesus Cristo, mostrando para os seus discípulos uma cena, mostrando para eles e os olhos carnais de cada um de nós, se olharmos para aqui, vamos falar, mas essas moedas dela não tinha nenhum sentido, ia ajudar a comprar o quê? Eram 2 moedinhas que não valiam praticamente nada, mas ela, na sua pobreza, aquelas moedas eram o que ia te garantir a vida dela naquele dia. E ao mesmo tempo, ela saiu de sua casa com o seu sustento, do seu alimento naquele dia, ela leva e deposita para Deus. Mostrando tão grandiosa era a fé dela no nosso Senhor. E ela nem sabia que estava sendo observado pelo nosso Criador, o nosso Senhor Jesus Cristo. A vida nossa, às vezes, passamos correndo atrás de ouro e de prata, e a palavra de Deus fala: correr atrás do tesouro que a traça não corrói e que o ladrão não rouba. A qual esse tesouro é essa palavra que vai transformando e nos preparando para a nossa partida daqui da terra. Porque você creia ou não na palavra de Deus, você sabe que um dia você vai dar o último passo aqui na terra. E aí você vai precisar de ter o entendimento dessa palavra. É por isso essa palavra é tão importante. E ela nos mostra o tesouro escondido que está dentro dela, que para a gente conseguir ouvir e para a gente conseguir ver, a gente tem que estar próximo da palavra, próximo do Senhor Jesus.
Por isso ele reúne os seus discípulos e mostra para eles que aquela mulher, com aquelas moedinhas, que nos olhos deles não tinha nenhum significado, nenhum sentido, estava sendo justificado por Deus naquele momento por causa da fé dela. Vamos abrir em Gênesis 4. Oferta. O que você tem ofertado para Deus? Mas quando nós falamos em oferta, as pessoas, a maioria pensa que é dinheiro. Mas você pode ofertar o melhor louvor para Deus. Você pode ofertar para Deus a melhor oração. Quando você ora de coração para uma pessoa que está passando por dificuldade, porque às vezes você não tem condições de ajudá-la, mas Deus tem, é uma oferta que você está fazendo. Porque isso vai trabalhando a sua fé e ao mesmo tempo você fala com Deus. A palavra de Deus fala em Gênesis 4:4, ela fala assim: e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E olha que maravilhoso. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Então você olha que primeiro o Senhor atentou para Abel e depois para a oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o teu semblante. Por que que o Senhor atentou primeiro para Abel e não atentou para Caim? E por que o Senhor Jesus naquele momento com seus discípulos, mostrando para eles a visão espiritual, que aquela viúva estava levando apenas 2 moedas, mas que Deus estava vendo o sacrifício que ela estava fazendo para levar aquelas moedas e entregar para Deus, para ajudar pessoas. E ela não se importou com as pessoas que estavam depositando grandes ofertas. E Deus viu isso no seu coração. Quando Caim não aceita, quando Deus não aceita a oferta de Caim, a palavra de Deus fala que ele irou-se. Então o coração dele já estava mal, já estava ruim. Por isso o Senhor não aceitou a tua oferta. Através da palavra de Deus é que nós somos trabalhados na nossa vida espiritual para ter esse entendimento. E através do que acontece nesse momento, porque Caim ira com seu irmão Abel e planeja executá-lo, matá-lo, e mata ele, e quando Deus pergunta, cadê o seu irmão? Ele fala, não sei, não sou guardador dele. Naquele momento ele mostra a natureza nossa, essa é a nossa natureza, antes de conhecer a palavra. Porque se as coisas estiverem indo bem com o povo do mundo, está tudo normal. Mas se alguma coisa acontece de errado e você não tem a palavra, é onde acontece o que aconteceu com Caim. Ele não tinha ainda o conhecimento do bem e do mal. Deus ainda não tinha dado as leis para ele. Ele estava fazendo as coisas, mas não sabia que estava errado. Porque para Deus dar as leis, o povo tinha que primeiro ficar doente, para depois Deus mostrar as leis, e através dela o povo saber, puxa vida, nós estamos andando na contramão de tudo. Mas a lei em si, ela só te mostra o pecado. Você, para ser trabalhado, nós precisamos do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. E assim como aquele povo que cometeu pecado, Caim foi exilado, constituiu família, e aquela parte da família não adorava mais a Deus. Mas a outra parte, através da morte de Abel, a palavra de Deus fala, e começou-se a invocar o nome do Senhor. Assim como nós estamos aqui hoje, invocando o nome desse mesmo Deus, a qual deu seu Filho para cada um de nós, na cruz para nos salvar. E você vê a importância que isso tem na nossa vida, na nossa construção de pessoas para ir morar no céu.
Se você olhar o mundo como ele é hoje, as pessoas acham bonito quando uma pessoa comete uma atrocidade, quando a pessoa se mostra mal. A mesma coisa aconteceu lá. Quando tem a passagem que a palavra de Deus ela fala assim: ei, mulheres de Lameque, matei um porque me pisou e outro porque me feriu. E aí ele aproveitou aquela deixa do Senhor ter colocado o sinal na testa de Caim, porque não tinha dado as leis. E o Senhor fala assim: eis que hoje me lança da face da terra a tua face. O Senhor, porém, disse: porquanto qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado, para que ninguém fizesse mal a ele. E Lameque falou: se Caim matou 7 vezes será castigado, eu também matei, 70 vezes será castigado quem tocar em mim. Aproveitando a esperteza do ser humano. A palavra de Deus ela fala lá em Atos 16, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Atos 16, 23, 26. 16, 23. Aqui fala um pouco da história de Paulo. O que Paulo estava ofertando quando aconteceu isso na vida dele? Ele estava ofertando a palavra. Ele estava levando a palavra para as pessoas serem transformadas, assim como nós estamos fazendo aqui hoje, através dessa mesma palavra. A palavra de Deus fala assim: havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Além deles terem sido presos, Paulo e Silas ainda estavam com os pés amarrados no tronco. E aí, por toda aquela dificuldade, quando você não tem o conhecimento da palavra de Deus, quando você passa por isso, você já fica injuriado. Mas quando você é trabalhado, e você sabe que Deus está contigo, você sabe que Deus opera milagre no meio do seu povo, lembra disso. Se acontecer uma situação dessa, o que o crente faz? Continua glorificando a Deus. E a palavra de Deus fala que, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Porque Deus abre porta que ninguém fecha, e fecha a porta que ninguém abre. A partir desse momento, aquele povo que também estava preso, mas que não tinha o conhecimento desse Deus ao qual nós pregamos aqui, do nosso Senhor Jesus Cristo, aprende a conhecê-los através de Paulo e Silas na prisão. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Nosso Deus, nosso Senhor Jesus colocou Paulo e Silas aqui para pregar a palavra para esse carcereiro. Eles apanharam porque existia uma mulher que tinha o espírito de adivinhação e ficava falando: olha os homens de Deus. E aí Paulo repreendeu, e naquele momento ela perdeu o espírito de adivinhação e dava lucro, por isso bateram neles. Mas eles continuaram firmes na palavra de Deus, ofertando a palavra, não se preocupando com o que o mundo oferece, porque o mundo oferece para você hoje, amanhã perde o valor. Por isso que eles têm que estar sempre se reinventando para vender coisas. E a palavra de Deus, ela está sempre, há muitos anos, salvando almas para o nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus fala lá em Gênesis 6, 7. Vamos para outra pessoa que também
ofertou. Gênesis 6, 7. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. A palavra de Deus fala que o pecado foi crescendo grande demais, muito pecado, igual está hoje. Você vê que o nosso mundo hoje ele vai de mal a pior, só não enxerga quem não quer. Corrupção, tudo. E isso já veio desde lá dos primórdios. A inveja, irmão matando irmão, irmão matando pai, irmão matando. Está acontecendo. Mas a palavra tem poder para te transformar e transformar cada um de nós. E a palavra de Deus fala que o Senhor se arrependeu de ter criado o homem, de ver tanta coisa errada que o homem estava fazendo. Ele estava fazendo tudo que vinha na cabeça. E aí a palavra de Deus fala também: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. O Senhor olhou, viu Noé e falou assim: mas esse aqui é diferente. Noé tinha sido do povo que tinha sido separado, que glorificava a Deus, não fazia parte do outro lado. E Deus resolve, através de Noé, salvar para dar continuidade a cada um de nós que estamos aqui hoje pregando essa palavra. E a palavra de Deus fala que Noé demorou mais de 90 anos para construir a arca. Olha o sacrifício. Ele passou toda a sua vida fazendo a obra de Deus. Olha que coisa bonita, você fazer a obra de Deus sem importar com a dificuldade. É quando você coloca em primeiro lugar Deus. A palavra de Deus fala: se você colocar Deus em primeiro lugar, as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas colocar Ele de verdade, não o seu trabalho, não a sua casa. Jesus Cristo, ele fala: se você amar o seu pai, ou sua mãe, ou seu filho, ou seu irmão, mais do que a mim, você não é digno de mim. Ele não está dizendo para você não amar, mas ele está dizendo: ame a mim primeiro, ame a Deus primeiro, e Ele cuida de você, porque Ele cuidou de Noé, com todo aquele sacrifício que ele teve, fez a arca da maneira que o Senhor queria, na medida que o Senhor queria, mostrando para cada um de nós, para nós andarmos sob essa palavra do jeito que Deus pede. Porque Deus nunca obriga você a fazer nada. Ele te mostra o caminho e fala: você quer andar nesse caminho? Você chega até a mim, e eu te levo para o céu. Mas se você não quiser andar também, é uma escolha sua. Só que a mesma palavra que te salva é a mesma palavra que te condena. Lembra disso? A mesma palavra que te salva, ela te condena. Então te dá mais uma oportunidade de vida, o que está lá em João 3, morrer para o mundo, nascer para Cristo. Essa é a parte mais difícil do ser humano, é ser transformado de novo. Sair da sua zona de conforto, sair daquilo que você acreditava que estava certo. E faz uma experiência. Anda nesse caminho um tempo para você ver se Deus transforma ou não transforma a sua vida. Porque a minha, Ele transformou. A da minha família, Ele transformou. Não significa que você não vai passar por dificuldades. Porque quando Ele tira o povo do Egito, Ele taca no deserto. É dificuldade. Mas agora é uma dificuldade você andando com Deus. Noé, mais de 90 anos construindo a arca, mas quando o dilúvio veio, ele estava dentro da arca, e o povo que zombava dele, que falava mal dele, estava se afogando. E o que vai acontecer daqui a uns tempos? Porque o Senhor Jesus está voltando e está dando oportunidade para cada um de nós firmarmos nessa palavra e continuarmos ganhando alma, ofertando para ganhar almas, igual Paulo e Silas estavam ofertando o que? A palavra. Mas o que? Por que eles estavam ofertando? Porque buscou o conhecimento, porque andou na dificuldade, porque aprendeu o sentido verdadeiro da palavra. As igrejas são para levar o povo de Deus para o céu, mas tem que ter fé no coração e querer ir para o céu.
Porque na hora que a trombeta tocar, você também tem que ser forte e falar assim: eu não quis. Não pode chorar e não pode ranger os dentes, porque a palavra de Deus fala que muitos vão ranger o dente, porque não acreditaram nessa palavra. E nós acreditamos, por isso nós estamos aqui pregando esse evangelho. Por isso Noé, 90 anos construindo a arca, junto com a sua família. 8 pessoas. Noé, esposa, 3 filhos e 3 noras. Por isso nós não nos preocupamos com quantidade, mas com qualidade. Porque a obra de Deus, ela cresce. Ela sempre cresce com o tempo. A palavra de Deus fala lá em João 10, fala assim. João 10. João 10. Vinte e quatro, 30. João 10, 24, 30. Você sabe por que aquela mulher estava ofertando ao mesmo tempo tão pouco e ao mesmo tempo tanto? Pela fé dela, ela pegou tudo que tinha na casa dela e foi ofertar para ajudar pessoas que estavam em necessidades. Porque na arca existia vários depósitos na arca. Esse aqui é para ajudar isso na obra, esse aqui é para ajudar isso, não sei o que. Ela foi lá e fez a parte dela. Ela tirou do que ela ia comer para depositar. Ela deu o melhor para Deus. E aquilo que ela fez, ao mesmo tempo, o Senhor Jesus mostra para os seus discípulos, para eles não se preocupar com valores, e para eles se preocupar, sim, com o coração, porque apenas Deus tem o poder de conhecer o coração. Nós olhamos o que está de fora na pessoa, e Deus olha no coração. Ele sabe se o irmão Júlio está de coração fazendo a obra, buscando os irmãos e trazendo aqui. Ele conhece todo o caminhar. E o irmão Júlio fazendo com a vontade de ganhar almas, isso deixa Deus alegre, e Deus protege a vida dele e a família dele. Isso é ofertar de verdade. Isso agrada a Deus, porque Ele olha dentro do nosso coração. Lembra disso. Você não sabe o tanto que Deus alegra quando uma alma se rende aos pés do Senhor. A palavra de Deus, ela fala lá em João 10, 24, 30. João 10, 24. Rodearam, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terá a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. O judeu perguntando para Jesus se ele era o Cristo mesmo, realmente. Olha o que Jesus fala. Respondendo-lhe Jesus: já vou-lo tenho dito e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Como já vou-lo tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la das mãos de meu Pai. Quando Deus escolhe, quando o povo ouve a voz e quer andar nesse caminho, o Senhor protege e faz tudo. Quando Deus tira, nós tínhamos falado com o irmão Júlio hoje cedo, com Ana Vitória, quando Deus tira o povo do Egito, Ele manda as pragas. Olha, tanto que Deus é maravilhoso. Ele não é como o ser humano, que é mentiroso, que é manipulador, que faz coisa errada, e você fala, você fez, ele fala, não fiz. Não, Deus tem a palavra dele, é uma só, é isso e acabou. Ele vai mandar 10 pragas lá no Egito para o faraó libertar o seu povo, porque ele não podia tomar o povo e carregar. Se ele quisesse, ele fazia isso, mas o faraó tinha que liberar aquele povo. Ele tinha que falar, você pode levar, você deu a palavra, né? Não dei, agora dei a palavra, você pode levar o povo, né? Foi 10 pragas que ele teve que mandar, e a última praga foi a morte dos filhos dos primogênitos.
caiu o coração, doeu de verdade, né? E o faraó falou: leva esse povo. Mas olha só, tanto que o ser humano, o faraó simboliza o mundo simboliza cada um de nós que não tem o conhecimento da palavra. Quando o faraó liberta aquele povo, fala para Deus: pode levar. Deus falou: agora é meu, você deu a sua palavra. Mas quando o povo estava lá na beira do mar para atravessar para o deserto, o faraó lá e vem para trazer tudo de volta. Esse é nós, o ser humano. Fala uma coisa, depois desfaz, e é assim que vive, e é desse jeito, e a palavra de Deus vem e nos mostra como que Deus age. E o povo, o faraó, veio para buscar. O Senhor abre o mar, passa todo aquele povo no solo, e aí o faraó entra também no meio do mar. O Senhor falou assim: não vai atravessar, porque você deu a palavra que o meu povo agora, quem vai cuidar sou eu. E aí o Senhor fecha o mar e leva faraó com os egípcios, com tudo. E o povo de Deus ficou lá no deserto, mas ficou lá todo mundo, porque Deus cuida do seu povo. Deus cuida do seu povo. João, assim. Lucas 18, 18, a palavra de Deus fala assim, Lucas 18, 18. Lucas 18, 18. Porque é através da palavra que nos vai nos dando o entendimento de quem é Deus de verdade. Se Deus falar para você: eu vou agir na sua vida, mas você tem que dar o primeiro passo, você tem que caminhar por rumo dele. A gente sempre prega isso. Aí há aquela diferença que o mundo não deixa você chegar. Mas aí tem a parte da sua força, da nossa força de vontade, que ele não tem poder sobre nós. Ele não tem poder sobre nós. Está lá em Gênesis 3, se não me falha a memória. Você tem o poder, a sua força de vontade, seu livre-arbítrio. Ele não pode tocar nisso. Lucas 18, 18, a palavra de Deus fala assim: e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Então você vê que para você, aquela mulher depositou as 2 moedinhas, a viúva, porque ela conhecia Deus. Ela tinha intimidade com Deus. Se você não tiver intimidade, você não faz isso. Porque Deus se revela a partir do momento que você abre o coração, o Senhor Jesus entra dentro, faz morada, e vai falando com você através dessa palavra, e te guia os seus caminhos. Olha só que interessante. Quando você não tem essa intimidade, olha o que acontece. Apareceu-lhe um certo príncipe dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Um cara chegou em Jesus curando as pessoas, pregando a palavra, e o cara vendo aquilo acontecer, falou: eu também quero para mim, né? Mas aí você vê que tem que ter fé, não adianta você só querer. Jesus lhe disse: por que me chama bom? Ninguém é bom senão que é Deus, um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Olha só. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tem, reparte pelos pobres. Está vendo? Jesus não pediu nada. Reparte pelos pobres e terá um reino, um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Aí vem a tal, né? Você abrir mão daquilo que é o mundo. Se você olhar, a palavra de Deus fala: onde tiver o seu tesouro, vai estar o seu coração ali. Se você colocar o tesouro num carro, o seu coração vai estar lá. Se você colocar tesouro em bens materiais, o seu coração está lá. Mas se você colocar o seu tesouro nessa palavra de Deus, meu filho, Deus te faz grandão espiritual na palavra, te usa. E olha só o que Jesus fala. Jesus mandou ele vender tudo, repartir com os pobres e me segue. Mas ouvindo ele disso, ficou muito triste porque era muito rico. E vendo Jesus que ficara muito triste, né, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então vem aquela diferença. A mulher se entregou. Se entregar à obra, é isso que nós estamos fazendo aqui. Eu, irmão Júlio, minha esposa, né? É os irmãos que não estão vindo. Mas é isso. É continuar firme na palavra.
é ganhar almas para o Senhor Jesus. Porque existe uma caminhada. Você não fala assim, eu vou aceitar Jesus hoje e amanhã você já está salvo. Não, existe uma caminhada até você chegar em Jesus ou ele chegar em você. E é aí que a coisa pega, porque se a fé não estiver solidificada, quando passar um certo tempo, você não vai querer, você vai achar que está ruim, que não está bom. Se você pensar em coisa material, você vai falar assim, a minha vida continua do mesmo jeito. Mas Deus, hora nenhuma, você vai olhar na palavra e falar que Ele te ofereceu alguma coisa, a não ser a salvação. Às vezes, se Ele quiser usar para fazer o seu ministério crescer, Ele use. Igual usou a irmã Rosa. Né? Abençoou ela financeiramente, comprou o prédio. Então é assim que Ele faz. Cada um Ele usa da maneira que Ele quer. Eu só sou pregador. Eu prego a palavra, male. Mas eu faço, né, com esforço. Sou esforçado igual Paulo e Silas. Se me prender e bater, eu ainda louvo ao Senhor. Glória a Deus. E que as cadeias se quebrem. A palavra de Deus, ela fala lá em Gênesis 22. Olha só o que é ofertar para Deus. Você sabe por que esse cara é o pai da fé? Eu vou te mostrar para você. Por que Abraão é o pai da fé? Gênesis 22, 8, 13. Olha o que ele fez. Mas ele conhecia Deus. Se você não conhecer, você fala assim, mas esse cara é doido de fazer isso. É porque você não conhece Deus. Você não confia nele ainda. Você não tem entendimento nenhum dele. Se você confiar, tem entendimento, você sabe que nenhuma folha seca cai no chão sem a permissão de Deus. E se você deixar ele cuidar de você e dos seus caminhos, ele te direciona. Pode ser que você quer ir para lá e ele te manda para outra parte, para outra banda. Por quê? Porque se você andar no caminho que você quer, às vezes lá na frente você vai afastar da palavra. E ele não quer isso. Ele quer salvar você, a mim e cada um de nós. E disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Deus mandou Abraão pegar o seu único filho que ele tinha, filho da promessa, e fazer um sacrifício. E Abraão fez. Mas a palavra também fala que Abraão temeu, né? Quando ele foi para molar, né, fazer o sacrifício, um anjo gritou, né, Abraão, né? E aí preparou o cordeiro para ele. Mas a partir do momento que ele fez esse sacrifício, o nosso Deus, e Deus não permitiu, porque na hora que ele ia imolar, o Senhor foi lá e parou ele, né? E colocou o cordeiro no lugar do filho dele, no lugar de cada um de nós que tem fé. Mas aí você mostra o tamanho da fé que esse cara teve para fazer isso. Hoje nem o ser humano ruim do jeito que ele é, porque o ser humano é ruim, ele não tem coragem de fazer isso. Na hora da raiva pode até ser que faça, porque o problema do ser humano é isso, é a raiva, a ira. Ele explode, aí ele não tem a palavra para confortar o coração e faz besteira. Então quando você tem a palavra, às vezes você ira, você fica com um pouco de raiva, mas no momento vem a palavra e já pá em você já dá aquela esfriada e, né? Mas sem a palavra a coisa pega. Por isso Abraão é conhecido como o pai da fé. E o seu filho ficou quietinho porque Abraão pregava a palavra para ele. Ele sabia que Deus tem o melhor para cada um de nós. Em 1 Samuel 16, 6, 7. 1 Samuel 16, nós já estamos finalizando. 1 Samuel 16. Samuel andou com Deus, grandão. 1 Samuel 6. 1 Samuel 16, 6 a 7. A palavra de Deus fala assim: E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente esse perante o Senhor, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Deus manda Samuel ungir um dos filhos de Jessé como rei. Porque Saul estava fazendo tudo errado, não obedecia a palavra, mandava fazer uma coisa, ele fazia outra, mandava ele não fazer, ele fazia. Saul era desse jeito. Agora Davi já estava sendo trabalhado desde criança, porque é assim que Deus faz na vida de cada um de nós.
Aquela parte de Jesus fala assim: o meu povo conhece a minha voz, os meus cordeiros. O Senhor já sabe. E aí a gente prega a palavra para despertar isso nas pessoas que já são escolhidas de Deus. E elas ter força e andar no caminho. Olha que coisa bonita. Sucedeu, e aí Samuel vai ungindo os filhos de Jessé, chega lá, vê Eliabe forte, alto, ele falou: esse cara aqui, pronto. Aí, porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha no coração. Quando aquela mulher estava lá levando as 2 moedinhas, e o povo depositando aquele monte de dinheiro, os discípulos estavam olhando com os olhos, vendo aquele dinheirão entrando lá. Mas o Senhor Jesus olhou no coração daquela mulher. Por isso que ele falou: essa está dando mais do que todos eles lá. Eles estão ali só, né? É o que sobrou, estamos aí para Deus, não deu importância nenhuma para nós, né? E ela não, ela foi ofertar de coração. A partir desse momento, Samuel aprende uma grande lição, que Deus olha dentro do coração de cada um de nós. Por isso que Ele trabalha nas nossas vidas. E Lucas 19, a palavra de Deus fala assim, ó, Lucas 19, 1:5. Lucas 19, 1:5. 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era chefe dos publicanos e era rico. Você viu a diferença? Teve um rico, o Senhor falou: pega tudo que você tem, dá para os pobres, ele falou: não quero. Agora teve um outro aqui que correu para ver que esse Jesus estava fazendo esses milagres, porque ele queria algo diferente para a vida dele, e todo aquele ouro e toda aquela prata não estava surtindo efeito. A pessoa pode ser a pessoa mais rica do mundo, mas um dia ela vai para debaixo da terra, num caixão igual a todo mundo, e vai deixar aquele mundo de trem, e o pior de tudo é que não vai para o céu, porque para ir para o céu precisa de ter arrependimento. Por isso a palavra de Deus. E procurava ver quem era Jesus e não podia, porque ele era pequenininho, subiu numa figueira brava, e aí o Senhor vem de baixo e olha dentro do coração dele, e fala assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Você viu a diferença desse? Esse queria mudança de vida. Ele não olhou os obstáculos, ele foi, buscou de verdade esse caminho. Ele não importou se era domingo, se era sábado, se era sexta, simplesmente ele queria ver o Senhor Jesus. Igual nós no culto, a gente não importa se está chovendo, se está fazendo frio, a gente sempre vem aqui para ouvir essa palavra. Em Atos, para finalizar, a palavra de Deus fala assim, né? Atos 3, de 1 a 7. E esses caras aqui, os caras que estavam lá junto com Jesus, quando aquela mulher depositou aquelas moedinhas, que para a maioria das pessoas não tinha sentido nenhum aquilo, não valia nada, e para Deus valeu mais do que tudo que os outros depositaram, porque Deus olhou dentro do coração e viu o esforço que ela estava fazendo para chegar até ali. E olha o que eles aprenderam. E Pedro e João subiram junto ao templo a hora da oração nona, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Aí ele olhou, pensou: vou ganhar uma moedinha, né? Esperando receber alguma coisa, disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E aquele cara foi sarado. E ele era coxo desde nascença. E você sabe por que eles fizeram isso, os discípulos? Porque eles estavam lá, naquele lugar, vendo aquela mulher depositar aquelas moedinhas, que para muitas pessoas era insignificante a quantidade, mas que para Deus era o maior valor que estava ali dentro, sendo depositado, porque ela depositou de coração. Porque para você fazer a obra de coração, leva tempo, tem que ter intimidade com Deus, e Deus vai guiando e vai falando no coração de cada um de nós, e transformando nossas vidas, e mostrando o caminho para nós sermos trabalhados cada dia mais. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus, né? Que Deus continue abençoando o irmão, que o Espírito Santo venha direcioná-lo, né?
para que o Senhor venha sentir no coração e saber que o melhor caminho é esse, é o caminho verdadeiro que transforma nossas vidas. E o resto é mundo, vai acabar daqui uns poucos tempos. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo.